Olá, meus amados e amadas que nos acompanham em nosso canal de aula de Direito Penal, especialmente aqueles que nos acompanham nas nossas atualizações. Em nossa última atualização, nós falamos um pouco sobre o homicídio simples na forma tentada e o tribunal do júri. Hoje, nós iremos falar um pouco sobre os crimes de alteração de limites, de usurpação de águas e de esbulho possessório. O referido crime é tratado como um crime de menor potencial ofensivo, podendo ser objeto de apreciação nos juizados especiais. Além do mais, existe a possibilidade de conciliação quando não existe o emprego da violência. O crime, este crime está previsto no artigo 161 do Código Penal, como sendo o crime de suprimir, deslocar tapume, marco ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória para apropriar-se do todo ou em parte de coisa alheia, e tem como pena a detenção de 1 a 6 meses, além da multa. Esta infração, ela é considerada como um crime contra a propriedade de imóvel através de alterações de limite, no qual a proteção visa imediatamente a posse e a propriedade. O sujeito passivo é o proprietário do imóvel e o ativo é o vizinho contínuo, limítrofe ao imóvel, aquele que pratica as alterações do limite sem ser proprietário do prédio vizinho, tendo, porém, a intenção de beneficiar-se da usurpação. O comportamento incriminado é o de suprimir, aquele de eliminar, fazer desaparecer, ou deslocar, aquele que vem atirar ou mudar de lugar. E o objeto material é o tapume, a cerca, o muro e ou lugar, que serve aquela cerca ou muro que serve de limite entre os imóveis. O marco são os sinais materiais como tocos, árvores, postes, piquetes, estacas, pedras, que indicam ali a linha divisória. Ou pode ser também qualquer outro sinal indicativo de linha divisória, como valas, curso de águas, etc. No caso de suprimir, é quando é apagada completamente a linha de separação. No caso de deslocar, é quando são removidas para outro ponto, fazendo dar a entender que é a linha divisória. No caso, existe exigência de conduta. Para estes casos, exige a linha de conduta, aquela linha que causa confusão e que haja dificuldades de monta para a restauração da linha divisória. Este delito, ele é considerado como um delito doloso, pois existe aí a vontade livre e consciente de suprimir, de deslocar, ou até de apropriar-se no todo ou em parte da coisa alheia, com a intenção de ocupar ou de invadir o imóvel alheio. Já existem entendimentos jurisprudenciais que não configuram o crime do artigo 161 caput, como a construção de cerca para delimitar o terreno do confrontante, sem que haja a intenção de invadir a propriedade vizinha e sem que destrua os tapumes e divisórias antes existentes.
as alterações praticadas, elas devem ser aptas a confundir os limites e se consuma com a supressão ou deslocamento dos marcos, dos tapumes, etc. Também existe a tentativa, que é quando iniciada a ação de suprimir ou deslocar os sinais divisórios, não se consuma por circunstâncias alheia à vontade do agente. Também a possibilidade da caracterização de crime, de dano, na hipótese em que de erro de tipo, quanto ao significado do sinal divisório. O crime é um crime próprio, formal e comissivo, na forma de suprimir e deslocar, que implica na ação, admitindo-se, portanto, a tentativa, pois a consumação opera-se com a simples supressão ou com o deslocamento do sinal indicativo, ainda que não tenha obtido o agente o resultado pretendido. No caso de usurpação de águas, conforme previsto no artigo 161, parágrafo 1º do Código Penal, a ação ela consiste no desviar ou represar, não se configurando o crime com a simples extração da água e o esbulho possessório. O objeto material do crime previsto nesse parágrafo são as águas alheias, aquelas que não pertencem ao agente, pois tem que haver o efetivo impedimento do uso das águas por quem de direito. O crime de usurpação de água é diverso do delito de furto de água. No caso do furto de água, significa dizer a subtração da coisa alheia móvel, com o fim de apoderar-se dela de modo definitivo, que está lá previsto no artigo 155 do Código Penal. Em outras palavras, a captação clandestina de água configura o crime de furto, aí no caso de captação. De modo que esta irregularidade se enquadra previsto naquelas situações em que o agente faz ligação irregular do encanamento de água sem passar pelo hidrômetro. O objeto material do crime é a água alheia. O jurídico é o patrimônio, especialmente o direito sobre o uso da água, das águas. A conduta pode ser a de desviar, a de mudar o leito da água fluente ou estagnada, ou represar, aquela de conter, acumular ou reter com obstáculos. As águas, reter as águas para que não sigam aquelas águas o seu curso natural. No esbulho possessório, a ação incriminada consiste no ato de invadir com violência a pessoa ou grave ameaça, ou mediante concurso de mais de 2 pessoas, invadir terreno ou edifício alheio para o fim de esbulhar possessoriamente. O ato de invadir é aquele ato de penetrar, introduzir-se. A ação física é ainda introduzir-se, entrar clandestinamente. Esta ação ela só se configura ao crime se obedecer à modalidade de execução prevista na lei. Quanto à violência, não se exige a pluralidade de agente, mas a violência à pessoa e não à coisa, podendo ser física ou moral. Ou seja, esta violência ela pode ser física ou violência moral. O crime de esbulho possessório é formal e se consuma com a simples invasão, enquanto o esbulho não se verifique e consuma-se com a invasão, se presente a finalidade do esbulho
possessório. O crime de esbulho possessório é um crime comum, formal, de forma livre, comissivo, admitindo-se, portanto, aí a tentativa. Nas três hipóteses que nós falamos de crime, é um crime de ação que será pública e condicionada. No entanto, quanto à propriedade sujeita à alteração de limites, as águas, objetos de desvio ou represamento, e a propriedade sujeita à invasão forem privadas, não tendo o crime sido cometido com violência, a ação, neste caso, será privada. O interesse público, portanto, limita-se à propriedade pública ou à violenta de cometimento do ilícito, né? Vamos ficar por aqui, esperamos ter contribuído com todos vocês. Se gostaram dos comentários, façam a sua inscrição em nosso canal, façam comentários, perguntas, para que possamos melhorar a cada dia o conteúdo do canal. Forte abraço a todos e até outra oportunidade.